Fala galera nerd, beleza? Sou Fabrício Dutra e este é o nosso canal Fabrício Dutra Vídeos. Queria primeiramente agradecer as pessoas que vêm comentando aqui embaixo, ó, no nosso canal, as pessoas que vêm comentando no Facebook, as pessoas que comentam no Instagram. Valeu pelo feedback, tá muito maneiro, vamos interagir e em breve novidades no canal. Vou revelar uma já. Vai ter o quadro Você Pergunta, Fabrício Responde. Você manda a dúvida e a gente aqui faz um vídeo pra comentar, pra explicar as dúvidas que vocês mandam. Então, ó, interação total aqui no nosso canal. Conto com vocês. O assunto de hoje tem a ver mais com gramática, tem a ver com prova, tem a ver com aula e principalmente pela importância do assunto. Substantivos e adjetivos, qual a importância de saber isso? Toda, cara. As gramáticas do ensino fundamental e do ensino médio dão a impressão de que aprender classe gramatical significa decorar quais são as classes gramaticais. Decorar quais são os adjetivos, decorar quais são os advérbios, quais são os substantivos. Por quê? A gramática da escola define, por exemplo, substantivo, dá nome aos seres em geral, reais ou imaginários. E aí ela coloca alguns exemplos. Define adjetivo, qualifica o substantivo e bota alguns exemplos. Com isso a gente tem a impressão de que um grupo de palavras é sempre adjetivo. Por exemplo, forte, alto, inteligente, difícil, fácil, limpo, são palavras que tradicionalmente são adjetivas. Agora, na hora de pensar em substantivo, o que você vê? Dá nome aos seres. Você pensa carro, cavalo, cachorro, médico, professor, língua, que são palavras substantivas por estarem denominando os seres. Só que não é bem por aí. Eu sei. Em concurso público, em vestibular, em provas de seleção, não se analisa a palavra solta. Para você chamar a palavra, por exemplo, difícil de adjetivo, ela tem que se comportar como adjetivo. Não é porque é uma palavra que tradicionalmente é uma qualidade que vai ser adjetivo. Você precisa analisar uma coisa muito importante: o contexto. Para você aprender classe gramatical e mandar bem na prova, você tem que entender como pensa a banca, E você sabe que a banca é um instrumento do mal. Você é o Chapolin, a banca é o Racha-Cuca. Você é o Sim Carinhoso, a banca é o Coração Gelado. Você é o Senna, a banca é o Piquet. É assim que funciona. Nós temos que vencer as bancas. E como as bancas cobram classe gramatical? Da seguinte forma: não existe análise sem contexto. Espalha para geral. Entenda. Classe gramatical significa comportamento. Para uma palavra ser adjetiva, ela tem que ter comportamento adjetivo. Para uma palavra ser substantivo, tem que ter comportamento substantivo. Vamos dar um exemplo? Joga aquele nosso belíssimo quadro negro e vamos colocar 3 frases para a gente analisar. Primeira frase no nosso belíssimo quadro negro do canal Fabrício Dutra. Aguardamos o seu apoio forte. Repara bem, o verbo aguardamos, Quando você pergunta quem aguardamos, a resposta é nós. Repara só que a palavra nós, embora não esteja expressa, está escondidinha aí. Nós aguardamos, O elemento o seu apoio forte é o complemento. Nós aguardamos algo. O algo é o seu apoio forte. Repara comigo que a palavra apoio é a mais importante. Nós aguardamos o quê? O apoio. Então joga uma cor diferente no apoio aí, beleza? Apoio é um núcleo. É a palavra mais importante do complemento. Agora olha para mim aqui, por favor. Tá vendo essa palavra aí, apoio, que eu falei que é a mais importante? Repara comigo só, olha para a tela. A palavra apoio é a palavra principal desse segmento. Forte se refere a apoio. Seu se refere a apoio. O se refere a apoio. Essa palavra aí, a mais importante, a palavra apoio, é chamada na língua portuguesa de núcleo, Repara comigo que a palavra apoio lá é um substantivo, O núcleo apoio pertence à classe dos substantivos. Então, vem comigo. Ser substantivo é muito mais do que dar nome. Ser substantivo é ser núcleo. Volta para o quadro. Apoio é um núcleo. Toda palavra que determina um núcleo, substantivo, claro, tem função adjetiva. Então, a palavra forte nessa frase aí tem comportamento adjetivo. Adjetivo é um comportamento, não é uma porção de palavras para você decorar. Você sabe que o decoreba não funciona. Então, apoio substantivo, forte adjetivo, Agora, vamos propor uma frase nova. Ele sempre estudou forte. Repara bem, galera, estudou o verbo, Repara a palavra forte.
Vamos puxar uma setinha dela. O forte se liga a quem? O forte nessa frase é como ele estudou. A seta da palavra forte morre no verbo. Ele sempre estudou forte. O forte aí é o modo como o cara estudou. Então, vou perguntar para você agora em casa. Pergunta séria, hein? Forte nessa frase pode ser chamado de adjetivo? Você sabe que forte tem tradição adjetiva, né? Não é assim que funciona. Na tela. A palavra forte nessa frase está modificando o verbo, certo? Se está modificando o verbo, ela pertence à classe dos advérbios. Repara bem, forte é adjetivo na primeira frase, forte é advérbio na segunda. Por quê? Porque mudou o comportamento. Não vai adiantar você decorar os advérbios aqui, perto, longe, lá, hoje, amanhã, ontem, sempre. Porque nessa frase aí, a palavra forte, por mais que tenha tradição adjetiva, tem o comportamento de um advérbio. Na tela. Vamos propor uma terceira frase? Os fortes vencerão. Aí eu pergunto a você, quem vencerão? Os fortes. Olha aqui no fundo dos meus olhos, na câmera da intimidade. No segmento, os fortes, quem é o núcleo? Na tela. O núcleo é a palavra fortes. Eu já falei para você neste vídeo que se a palavra se comporta como núcleo, ela é substantiva, tem função substantiva. Então, a palavra forte nessa frase tem função substantiva. Você viu a mesma palavra mudando de classe 3 vezes, né? Pertence a adjetivo, pertence a advérbio, pertence a substantivo. Repara que a palavra forte, quando é advérbio, ela é invariável. O advérbio é invariável, na tela. Ele sempre estudou forte. Eles sempre estudaram forte. A palavra forte, então, pertence realmente à classe dos advérbios. É o modo como alguém estudou. Vamos lá para o quadro Frases Novas. Homens baixinhos são mais abusados. A professora falou baixinho. E o baixinho fez 1000 gols. Repara bem, galera. A palavra baixinho na primeira frase. Ó, repara comigo. Quem são abusados? Homens baixinhos. Então a palavra baixinho nessa primeira frase está ligada, ó, ao núcleo homens. Repara, entre homens e baixinhos, quem é o núcleo? Homens. Então a palavra homens, por ser o núcleo, pertence à classe dos substantivos. Então baixinho pertence à classe dos adjetivos. Repara, tem função adjetiva. Vem comigo. É importante perceber o que é função adjetiva, determinante do núcleo. E o que é função substantiva, ser o núcleo. Na tela. A professora falou baixinho. Baixinho não é professora, é como ela falou. Então, a professora falou baixinho, ó. O baixinho está modificando a ideia do verbo, advérbio. Agora, o baixinho fez 1000 gols. Quem fez 1000 gols? O baixinho. Então, repara, o sujeito, o baixinho, tem como núcleo a palavra baixinho. Então, nessa terceira frase, baixinho é o substantivo. Você viu que ser substantivo, ser adjetivo, ser advérbio, tudo isso depende do comportamento da frase? Depende do contexto? Eu vi uma aula de um professor que falava muito bem sobre classe gramatical e classe trabalhadora. Nada impede que a mesma pessoa pertença à classe dos policiais e a classe dos professores. Por exemplo, o professor Elias Santana, né, que também tem um canal maneiro no YouTube, recomendo. Ele é professor de português, cantor e dançarino de lamba aeróbica, de axé. Ué, o que tem? Ele pertence à classe dos professores, pertence à classe dos cantores e pertence à classe dos dançarinos de lamba aeróbica, mais conhecido como Elias Jacaré. Então, nada impede que a mesma pessoa mude de classe. Classe dos policiais e classe dos, sei lá, triatletas. O cara pode ser, né? Contanto que ele desempenhe as duas funções. Então, peraí. Não vai adiantar saber quais são os advérbios. Tem que saber o que é um advérbio. Não vai adiantar saber quais são os adjetivos. Teve aluno de ensino fundamental que falou assim: professor, bonito é adjetivo, né? Mas feio não. Eu, como assim? Ah, bonito é uma qualidade e feio é um defeito. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Para ser adjetivo não tem que ser aquela palavra, tem que ser aquele comportamento. Quer ver a última frase na tela? Adorei aquele carro esporte. Olha a palavra esporte. Tá ligada a carro. Repara, não é qualquer carro, é carro esporte. Então, esporte estando ligado a carro tem função adjetiva. Só que a palavra esporte não tem cara de adjetivo. As palavras não tem que ter cara, tem que ter comportamento. Para ser substantivo, comportamento de núcleo. Para ser adjetivo, determinante do núcleo. Advérbio, eu farei um vídeo futuro para falar só sobre ele. Merece muita atenção, beleza? Então, não decore quais são as classes gramaticais, quais são os substantivos, quais são os adjetivos. Aprenda o que é ser um adjetivo, o que é ser um substantivo, que tenha certeza, galera.
funciona muito mais. Qualquer dúvida já sabe, né? Manda aqui embaixo que eu garanto que farei um vídeo só para explicar, só para responder as suas perguntas. Família, tamo junto, foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, ó, muito obrigado do fundo do meu coração pelas respostas, pelo feedback dos nossos vídeos. Você sabe, né? Agora é para sempre, agora a gente está junto, agora a gente está aqui no meu quarto, na parceria, na amizade, rumo à aprovação. Falou, galera, um forte abraço.